Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo aí o empate do Coringão na Colômbia aí, quarta rodada da Copa Libertadores, Deportivo Cali 0, Corinthians 0. Enfim, acabei de fazer a live com os meninos loucos do bando, né? Depois dar uma passada lá e ver meus comentários lá, do Wesley, do Léo, o que a gente achou da partida, né? Cara, começando do início, né? A formação tática e os 11 iniciais do VP. Já vou falar, mas de início eu já fiquei um pouco assustado. Eu falei, poxa, meu, não gostei dos nomes que foram escolhidos ali. Cadê o William? Cadê o Renato nesse time, né? Como era um jogo importante pro Corinthians na Libertadores, né? Como a gente debateu no Loucos do Bando, né? Uma vitória do Corinthians sobre o Deportivo Cali passaria por esse mês de maio, que é um mês mais difícil do futebol brasileiro dessa temporada, né? Porque vai ter 9 jogos, se eu não me engano. Passaria com muita tranquilidade, né? Porque o jogo contra o Boca na Bomboneira não viraria obrigação. E depois uma vitória tranquila sobre o Always Red classificaria a gente, né? Fora que tem outros grandes jogos nesse mês, né? Como o clássico contra o São Paulo, que é depois da partida contra o Boca na Bomboneira e antes da partida contra o Always Red em São Paulo. Você tem aí o Bragantino e o Inter fora de casa, tem a Portuguesa do Rio de Janeiro aí pela Copa do Brasil, né? Enfim, daria pra dar uma amenizada aí, talvez poupar alguns jogadores em determinados jogos, né? Enfim, né? Mas o VP veio com uma escalação diferente, com jogadores ali diferentes, até parecia meio que um time B ali um pouco, né? Foi a campo com o Cássio no gol, no lateral direito Fagner, dupla de zaga João Vitor e Raul, na esquerda o Fábio Santos. O trio do meio campo ficou com o Duqueiroz, Maicon e Juliano. O Juliano recebeu uma oportunidade aí, até pela lesão do Paulinho, né? O Paulinho se lesionou feio, vai ficar cerca de 6 a 8 meses parado. Ou seja, perdeu a temporada, lesionou o joelho, né? Muito triste. A gente debateu também isso no pós-jogo contra o Fortaleza no Loucos do Bando, né? E infelizmente ficar sem o Paulinho aí, que complicado dessa lesão é que encurta a carreira do atleta, né? E geralmente você não volta muito, pelo menos você não volta igual antes, né? Tem casos aí como o do Ganso, do próprio Ronaldo Fenômeno, né? O Luciano, que jogou no Corinthians, tá no São Paulo hoje em dia. O Nilmar, né? Essa lesão é muito séria e muito triste, né? Enfim, o Renato também não tava bem, o Juliano acabou herdando essa vaga, né? Achei uma boa. E o ataque eu já não gostei muito, né? O João no comando do ataque eu gostei, na ponta direita o Mantuan, na ponta esquerda o Gustavo Silva. Eu achava que era jogo pro William, por ser uma partida importante. Mas o VP calou minha boca, né? Foi uma formação que estava tudo pensada. Foi uma formação para prender mais os lados do Deportivo Cali, que é o ponto forte deles. E, enfim, deu certo, né? O primeiro tempo eu vou falar aqui o que aconteceu, mas a ideia do VP deu certo. Eu vou aqui, na minha humildade, parabenizar o VP por causa disso, né? Eu achei que não daria, mas deu certo. E o Corinthians foi bem a partida toda praticamente, né? Com esse estilo do Corinthians, né? De povoar esses lados do Deportivo Cali para eles não terem subidas muito eficazes. E o Corinthians teve pleno campo para jogar, né? Lembrando que o Cali tá muito mal no Campeonato Colombiano, né? E vem no jogo hoje, o Cali, enfim, ele foi pior hoje do que em Itaquera, no jogo de ida que o Corinthians venceu por 1 a 0, né? Porque aquele jogo o Cali só teve a proposta de se defender. E nesse jogo aqui, por mais que eles dessem a bola pra gente, eles deram muito espaço pro Corinthians, né? O futebol colombiano é mais de trocação. E eu tinha até falado aqui, né, que eu projetava um empatezinho nesse jogo, né? Por enquanto tá tudo saindo como eu projetei, acho que o Corinthians vai fazer 10 pontos nessa Libertadores, né? Enfim, o começo do jogo foi muito ruim, né? Não teve muita coisa no começo do jogo, foi mais aquela tentava uma esticada, aí o time adversário rebate, né? Fica aquela guerra no meio campo, eu tava pegando muita coisa, não tava muito bom o jogo. E aí depois o Cali deu uma assustada com o Theo Gutierrez, né? Uma finalização de fora da área que pegou no João e o Cássio fez uma grande defesa. E o Cali só fez isso no primeiro tempo, né? E o Corinthians perdeu alguns gols nessa primeira etapa. Destaque aí pro ótimo futebol apresentado pelo Jô, né? Conseguindo dar espaço pros moleques ali, pro Gustavo Silva, pro Mantuan fazendo as casquinhas deles, né? Dele, dividindo nas jogadas ali. O Jô visivelmente bem melhor fisicamente, né? Em uma dessas jogadas, ele conseguiu fazer o cruzamento e o Mantuan não conseguiu fazer o gol, né? Perdeu o gol. Cara a cara, o goleiro chutou por cima. Também teve uma outra jogada que foi uma jogada individual do Gustavo Silva, que ele conseguiu jogar na área, trabalhado com o jogo, com o Maicon, o Mantuan chutou de perna esquerda, o goleiro fez uma boa defesa. E basicamente foi isso, né? O Corinthians não teve muitas oportunidades.
No primeiro tempo também teve a saída do Fagner, né? Não sei se foi lesão séria, mas ele entortou o pé. E o VP acabou colocando o Piton na direita ali improvisado, né? O Rafael Ramos, que não tá inscrito na Copa Libertadores ainda. Se o Corinthians se classificar para a próxima fase, tomara que dê tudo certo, né? O Rafael Ramos deve ser inscrito. Mas o Corinthians estava sem lateral direito e optou por utilizar o Piton, né? O João Vitor também faz aquela situação ali, mas o João Vitor não foi tão bem no estilo do jogo do VP na partida contra o São Paulo, quando o Fagner também saiu cedo. Isso na primeira fase do Paulista, né? Então acho que ele optou por colocar o Piton ali. O Piton até que foi bem ali, fez uma boa jogada pro Mantuan finalizar e o goleiro dos caras saiu em cima dele, né? E o Corinthians teve muito espaço, né? E aí, né, nessa virada de tempo, eu esperava que o VP fosse colocar o William, que tava descansando, né? O William que foi bastante acionado contra o Fortaleza, jogou até quase o final do jogo, né? E aí também teve esse rodízio no time, no elenco, né? Pra estar todo mundo bem fisicamente e responder às ideias do VP de jogo, né, cara? Enfim, o meio campo do Corinthians continuou muito bem, né? Com o Du, com o Maicon, com o Juliano se aproximando, tabelas, né? Gostei muito da partida dos três. E no segundo tempo, o Corinthians teve um perigo ali de gol logo no início, né? Uma jogada que o Deportivo Cali lançou, o João Vitor falhou, tomou um giro do atacante do Deportivo Cali que cruzou na área. O Theo Gutierrez deu aquela deixadinha e o cara bateu, passou pelo Cássio, mas o Fábio atrás dele conseguiu salvar, né? Essa desatenção, e já não é de agora essa desatenção do João Vitor, né? O João Vitor confia muito na velocidade dele, né, cara? Ele tenta sempre antecipar, dar o bote, e ele tá oscilando muito. Não é que o João Vitor seja um péssimo jogador, mas ele tá oscilando muito, e alguém tem que conversar com ele, cara. Fazer mais o básico ali, tá mais atento. Ele é um menino jovem, assim como hoje foi o jogo, uma dupla jovem de zaga, né? Mas essas falhas, assim, de que você vê que por experiência não pode estar acontecendo. O Gil tem que chegar nele ali, dar uma cobrada, o Cássio, né? Conversar com o moleque e dar uma instruída, né? Porque tá vacilando muito, né? Enfim, o Corinthians nesse segundo tempo teve alguns contra-ataques e você sentia que o Corinthians podia matar a qualquer momento o jogo, né? Porque o Cali é uma equipe ruim, viu, meu? Uma equipe ruim, não fez uma boa partida, mas num desses contra-ataques do Corinthians, né? O Corinthians parte em disparada pro ataque. O Maicon fez tudo errado ali, né? Ele cruzou meio que pro meio da área, pro meio do campo. E aí o contra-ataque do Corinthians se transformou no contra-ataque pro Cali, porque subiu todo mundo do Corinthians. O Corinthians foi pego de calças curtas. O cara meteu uma bola entre o Raul e o João Vitor e saiu cara a cara com o Cássio. Cássio derrubou, pênalti para o Deportivo Cali, né? E aí, cara, é aquela montanha russa, né, que foi esse jogo do Corinthians, né? Vou falar por mim, né? Primeiro eu achei que a escalação foi ruim, depois eu vi que no meio do primeiro tempo que a escalação foi boa, o Corinthians estava bem. Aí você viu que o Cali não era tão forte, mas chegava de vez em quando algumas falhas individuais do Corinthians. Aí o segundo tempo teve aquele perigo ali que o Fábio cortou, aí você fala, pô, o Corinthians dá pra fazer um gol, dá pra vencer, dá pra ficar mais tranquilo nessa fase de grupos aí, né, sem depender de outros resultados e tudo mais. Não pode perder, assim, uma opção que era, não podia perder de nenhuma maneira pro Deportivo Cali, não era uma opção. Mas o empate não era ruim e a vitória seria perfeita. Só que durante o jogo você achava que o Corinthians poderia vencer, né? E aí quando sai esse pênalti, cara, pô, deu um balde de água fria. Mas o Cassião, né, pô, ídolo aí gigante, pegou o pênalti, né? O cara bateu no canto esquerdo do Cássio, o Cássio defendeu em dois tempos. Pegou o pênalti, deu ali um alívio desgraçado, né? Na sequência, o VP mudou o time, né? Ele colocou o William e colocou o Júnior Moraes, foi isso? Colocou o Júnior Moraes, eu acho. E acabou sacando o Jô e sacou também o... Eu acho que foi o Mantuan, cara, sacou o Mantuan. E depois ainda ele colocou o Renato no Gustavo Silva e colocou o Gil no Juliano, né? Acabou fazendo uma linha de 5, né? Que ficou Piton, João Vitor, Gil e Raul. Na esquerda, Fábio Santos, ficou ali no meio campo com tipo um 5-4-1, né? Ficou ali no meio campo ali com Duqueiroz, Maicon, Renato, William, no ataque o Júnior Moraes, né? O Corinthians tentando fazer o gol. E o Corinthians começou a dar respostas, né? Teve uma boa jogada que o Corinthians saiu em contra-ataque, saiu em velocidade, né? Com os jogadores que tem. Conseguiu uma boa enfiada de bola pro Júnior Moraes, ele driblou o goleiro, foi derrubado, pênalti pro Corinthians, né? E aí na hora eu olhei e falei, pô, o Fábio Santos tá em campo? Tá, pegou na bola, falei, pô, gol do Corinthians, né? O Fábio nunca perde. Perdeu, cara, ele isolou. O Fábio Santos parece que não perdia um pênalti desde 2014, Corinthians e Fluminense.
no Maracanã e voltou a perder um pênalti. Foi pro Santos depois de muito tempo, né, cara? Fiquei mó triste, chateado. Na sequência ainda o Corinthians conseguiu fazer uma boa jogada, que teve um cruzamento no meio da área, o Maicon pegou de perna direita e isolou também. Outra chance criada, assim, cara. A chance do Mantuan no primeiro tempo, o pênalti que o Fábio perdeu, essa bola do Maicon. E depois teve outra jogada com o Renato e o Piton que cruzou, o Júnior Moraes deu a deixadinha. O Fábio de novo perdeu outro pênalti praticamente, porque tava na marca do pênalti, cara. Pô, aí você fica com gosto ruim na boca, né, quando termina o jogo e achou que o Corinthians poderia ter resolvido o problema dele. Mas Corinthians e Libertadores sabe como é que é, né? O Corinthians sempre se auto-sabota, né? Não foi uma partida ruim do Corinthians. Gostei que foi pra cima do Deportivo Cali. Se impôs durante o jogo. É uma equipe melhor que o Deportivo Cali. Eu projetava já um jogo mais aberto porque o futebol colombiano apresenta isso. O Corinthians é disparadamente o melhor time do grupo. Mas assim, por exemplo, contra o Boca na Bombonera, você já conhece como os caras são. A torcida empurra lá, os caras são tudo catimbeiro, a marcação é mais cerrada, né? Então não dá pra contar com essa questão, o time é melhor, vai ganhar. Fora o Corinthians está em desenvolvimento, né? Eu gostei do VP, né? Ele mexeu bastante no time, foi legal o que ele fez, né, cara? Ele tava ali com uma ideia de jogo muito clara durante o jogo todo, que era mais um contragolpe ali em velocidade. O Corinthians teve chance, criou, como eu disse, 4 oportunidades claras de gol e não conseguiu fazer, né, cara? Mas é isso aí com esse pontinho aí, né? 0x0 da Colômbia. O Corinthians aí segue como líder do grupo. O Boca venceu lá o Always Red com um pênalti super polêmico, né? Já sabe como é que é a Conmebol com o time argentino. E agora o Corinthians tem 7 pontos, né? O Cali tem 5. Boca tem 6, é isso? 7, 6, 5. E o Always Red tem 4 pontos, né? O Corinthians agora, o que acontece? O Corinthians pega o Boca e pode até perder, né? O jogo pro Boca. O Boca iria a 9. E joga Deportivo Cali e Always Red, é isso? E aí quem vencer ali também passa o Corinthians, né? Vai a 8, né? O Cali se vencer. Se o Always Red vencer, vai a 7, né? E aí na última rodada tem Cali e Boca. Um empate ali, os dois vai um a 9, outra a 10. Então, ou seja, só o Cali ou só o Boca pode ir a 10 pontos, né? Então o Corinthians poderia perder pro Boca, que mesmo assim ele vencendo o Always Red, que eu imagino que consiga, é a obrigação do Corinthians vencer o Always Red, né? Então tá bem encaminhada essa classificação. O problema foi o que o Wesley até salientou no Loucos do Bando, né? Se o Corinthians perder pro Boca, e por que essa derrota esse empate com o Cali ficou com esse sabor amargo, né? Se o Corinthians vence o Cali, já resolve o problema, 9 pontos, super bem encaminhado, né? Com esse empate, a vitória contra o Always Red é fundamental, não é negociável, a não ser que já vença o Boca na Bombonera, o que é mais difícil de acontecer, não é impossível. Mas assim, a gente tende a achar que o Boca vai vencer, né? Então, e nessa semana tem o São Paulo, né, em casa. E o Corinthians tem que vencer clássico e tal. Você já começa a ver essa bola de neve que vai formando e tudo mais, né? Mas enfim, tô confiante. No final do dia foi um bom resultado, cara. É por causa dessas situações da tabela e tudo mais, né? E pelo jogo como foi, o Corinthians teve tudo pra vencer o jogo, né, cara? Como eu disse, é uma montanha-russa. Mas enfim, né? Estamos vivos aí na competição ainda. Não foi tudo jogado fora. Legal que o VP tem encontrado uma maneira de jogar com esse time, até com outros jogadores ali, tá com o elenco bem na mão, né? Mas enfim, né? Eu acho que o Guedes poderia ter entrado, uma única crítica aí que eu faço, né? Mas enfim, legal que o Renato Augusto aparentemente tá se recuperando, hoje jogou bem. Porque o Renato tava muito estranho nas últimas 3 partidas que ele entrou, né? Tipo, caindo em cima da bola, escorregando toda hora. Hoje ele entrou um pouco mais são, acho que ele precisa de uma partida ali que ele jogue bem pra recuperar a confiança, né? Enfim, o Corinthians agora volta a campo em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino no domingo. Pelo Brasileirão a gente volta aí pra comentar esse jogo, né? Dito isso, dá uma passada no Loucos do Bando lá, a gente fez a live com a maneira demais com o Léo, com o Wesley. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e vai Corinthians!